Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos para dar início a mais um projeto Semeando em Terra Seca. Com aquele objetivo que sempre falo, gravando, ou melhor, esses vídeos caseiros, e depois colocando-os na internet para que todos vocês, internautas, amigos, irmãos, simpatizantes da fé, tenham acesso a estas mensagens que possam edificar o seu coração e tirar muitas dúvidas acerca da palavra de Deus. Eu quero que Deus te abençoe esta noite e abra o teu coração para este momento que nós vamos ter de reflexão com a palavra de Deus. Vamos lá? Hoje nós temos um texto bíblico. Você que tem a sua Bíblia aí, já pegue a sua Bíblia e já acompanhe para nós sempre estarmos atentos, como o povo de Bereia, os berianos, que eles nunca eram pegos com heresias. Por quê? Porque sempre eles comparavam na Bíblia aquilo que os ensinadores falavam. Assim não tinha como serem enganados. Pega a tua Bíblia aí e acompanha comigo as passagens bíblicas para nós desfrutarmos da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. O texto bíblico de hoje se encontra no livro do patriarca Jó. Aquele homem, a qual a Bíblia fala que quando Satanás se apresentou à presença de Deus, os anjos, os filhos de Deus se apresentaram à presença de Deus, Satanás foi junto deles nos ares, não onde Deus está, porque de lá ele já foi expulso e não tem mais como entrar, mas foi até um certo lugar e lá Deus falou para ele: tem visto o meu servo Jó lá na terra? Homem íntegro, homem fiel, homem que tem temor e que se aparta, se dizia, do mal. Jó deu testemunho desse homem para Satanás, E Satanás então falou para Deus: como pode então ele não te servir desta maneira? Tu dá tudo para ele de bom? E Deus disse: não, então tu vai lá e pode tocar em tudo que ele tem, menos na sua vida. E eu te provarei que ele me serve, eu te provarei que ele me adora, não pelo que ele tem, mas porque ele sabe que eu sou um Deus zeloso e de amor, e ele me louva, ele me serve pela gratidão, temor e obediência a mim. Então nós vamos ver sobre este homem chamado Jó. A passagem se encontra lá em Jó, capítulo 1 e versículo 21 da palavra de Deus. Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí. Jó, Jó antes de Salmos, Antes de Salmos, em o livro de Jó, capítulo de número 21, capítulo de número 1, aliás, versículo de número 21. Jó também é um livro, sapiencial, um livro da inteligência, um livro de sabedoria, está dentro dos livros poéticos da Bíblia. Vamos ver então o que diz Jó, capítulo 1, verso 21. Vamos lá então. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está declarando aqui que ele havia saído nu do ventre da mãe dele. E que nu ele voltaria para lá. Não para o ventre da mãe dele, mas que nu ele voltaria para o ventre da terra. Ou para a presença de Deus que o fez a sua vida, que o criou. Como ele saiu nu, sem nenhum bens materiais, era isso que ele queria dizer. Nu ele retornaria, porque ele estava dizendo que nada disso ele podia levar com ele para o céu. Nenhum bem nós podemos levar conosco para o céu. Podemos levar sim a nossa fé, podemos levar a nossa vida, a nossa alma, que vai estar com Cristo na glória. Agora, nenhum bem material nós levaremos. Por isso o egoísmo, a mesquinharia, a avareza pelo dinheiro é condenado pela Bíblia. Jó está dizendo aqui para sua mulher: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos esta noite intitular esta mensagem como a perda dos bens terrenos. A perda dos bens terrenos, guarde bem isso. Quantas das pessoas não são as que, quando perdem bens materiais, entram numa depressão tremenda? Há pessoas que tiram sua própria vida. Há pessoas que elas nasceram num berço
avantajado, numa situação financeira abastada, elas nunca passaram trabalho. E quando elas acabam perdendo a fortuna por gastar como filho pródigo de uma forma sem a presença de Deus na sua vida, de uma forma sem a direção de Deus, como nós pregávamos ontem, sobre ter sabedoria para administrar o seu salário, as pessoas acabam perdendo fortunas e elas acabam entrando em desespero, porque elas não sabem lidar com esta situação de agora estar por baixo, de agora estar sem aquela, como que podemos dizer, a sua classe social a diminui. Ela não sabe viver sem os seus benefícios que tinham antes, sem o seu luxo, sem os seus caprichos, e elas acabam caindo numa grande depressão. Algumas tiram até sua própria vida. Pessoas não sabem encarar as percas dos bens terrenos. Aquele que nasce pobre adquire, e depois ele perde por algum acontecimento da vida, ele até entende. Alguns até entendem, conseguem novamente trabalhar, entender como Jó, que vai buscar tudo de novo e conquista de novo, entende. Mas há muitas pessoas que não conseguem lidar com a perca dos bens terrenos. Vamos entrar aqui nestes tópicos desta lição e nós vamos aprender um pouco a respeito disso. Vamos lá? A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar na tua Bíblia comigo aí, que é de Jó, capítulo 1, do 13 ao 21. Jó, capítulo 1, do 13 ao 21. Todos os tópicos aqui vão estar entrelaçados dentro do livro de Jó. Os capítulos, versículos da história do patriarca Jó. A leitura bíblica em classe agora, você vai acompanhar comigo. Jó, capítulo 1, do 13 ao 21. Vamos lá? Diz-nos assim o 13 a seguir, do capítulo 1. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. E eis, estando este ainda falando, veio outro e disse a Jó: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro a Jó e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. E mais um, estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, queridos, entendemos que aqui está relatando esta passagem bíblica, que os mensageiros vieram a Jó, e vieram trazer notícias que eram notícias negativas e não boas para Jó. A Bíblia nos fala do patriarca Jó, que ele era um homem íntegro, um homem correto, um homem honesto, que se apartava do mal todos os dias. A Bíblia diz que ele fazia constante oração pelos seus filhos e pelas suas filhas, que ele pedia perdão e oferecia holocausto pelo pecado deles e pelos seus pecados. A Bíblia diz que ele servia banquetes e banqueteava na casa dos seus empregados. A Bíblia nos revela os bens de Jó, que Jó tinha inúmeros camelos, inúmeras ovelhas, bois no campo. Jó tinha o do melhor do leite das cabras. Jó tinha as filhas mais bonitas, daquele lugar onde ele morava, em Uz. Jó tinha os filhos, Jó tinha sua esposa. Jó era respeitado
pelos seus empregados, pelos seus filhos, por sua esposa, e Jó tinha abastança financeira na sua vida. Esta abastança financeira não surgiu do nada. Jó trabalhou, é claro, mas acontece que Jó conquistou isso através do seu trabalho digno, porque Deus testemunha para Satanás assim: tem visto meu servo Jó lá na terra? Um homem íntegro, para que tenha integridade, tem que ser honesto. Um homem que se aparta do mal, para que se aparte do mal, ele se apartava da corrupção. E um homem que se aparta dos maus caminhos e vive na minha presença. Então isto significa que Jó conquistou seus bens, tudo de uma forma correta, íntegra e honesta, sem lograr ninguém, sem fazer estelionato com ninguém. Seus bois, suas fazendas, tudo que ele possuía, era de uma forma de trabalhar de Jó honesta, crendo em Deus, temendo a Deus, se desviando do mal, e a bênção de Deus repousava na vida de Jó, e através da vida de Jó os filhos eram abençoados, os empregados eram abençoados, a esposa era abençoada, e a vida de Jó financeira prosperava, porque a bênção de Deus se estende a todos. Quando você está no centro da vontade de Deus, e você faz a vontade de Deus, a bênção de Deus, além de derramar sobre você, os que estão à tua volta, sejam vizinhos, amigos, filhos, empregados, eles são contagiados pela bênção de Deus na tua vida. Por quê? Porque você transmite essa bênção e eles vêm. E o Espírito de Deus, ele te ensina como deve andar, e você também instruirá os que estão à tua volta. A Bíblia diz que Jó está lá, cuidando dos seus afazeres, eu creio, ou adorando a Deus, crendo em Deus todos os dias e servindo a Deus, e buscando a Deus pelos seus filhos, seus empregados, pela sua vida. E veio cada um dos mensageiros que Jó tinha, e veio dando a notícia: olha, Jó, os teus filhos estavam lá tomando vinho, não vinho alcoólico, porque no Antigo Testamento o vinho era vinho do suco da vide, vinho puro, o vinho doce, o vinho que alegrava, não vinho alcoólico, porque a Bíblia diz que nós devemos se abster de bebida alcoólica, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E veio dizer: olha, os teus filhos estavam lá tomando vinho na casa do primogênito, e veio um vento e deu contra a casa e matou todos os teus filhos. Veio outros de outra banda, e lá saquearam tuas ovelhas, os teus bois, e mataram os outros a fio de espada. Cada um que vinha trazia uma má notícia para Jó. Cada um que chegava trazia uma má notícia. Aqui está dizendo trazia uma boa nova. Boa nova não significa que era coisa boa. Boa nova é quando traz uma notícia, se fala boa nova naquele tempo e até hoje. Vim te trazer uma boa nova. Uma nova notícia, algo novo. Não que signifique que seja bom, pode ser de cunho negativo. Então Jó recebeu só notícia ruim, que os seus filhos haviam morrido, que os seus bens haviam sido destruídos, só sobrou a sua mulher e os que trouxeram a notícia para Jó. Interessante, meus queridos que me veem por esse vídeo, é que a atitude de Jó não foi uma atitude imediata de abrir a boca e de blasfemar contra Deus. A atitude de Jó não foi uma atitude desesperadora de abrir a boca, gritar e começar a falar tudo de mal contra Deus. Jó, pelo contrário, disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu o quê? Me deu filhos, me deu bens, me deu esposa, me deu família. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Por quê? Porque o Senhor permitiu que viesse aquilo sobre os bens de Jó, para provar para Satanás que Jó continuaria fiel a Deus e continuaria servindo a Deus. E nu voltarei para lá. E ele diz assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. E pelo final ele ainda glorifica pela perca. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos entrar nos tópicos aqui e vamos começar a ver. Olha a introdução, o que diz deste estudo aqui. No mundo materialista que nós vivemos, quase não há espaço para encarar a realidade das percas humanas. Ninguém encara as percas humanas, as percas do mundo materialista, onde o que vale é ter bastante, é ter terrenos, ter casas, ter carros. Muito pouco se investe
ajuda ao ser humano, muito pouco se investe na ação social, mais é na conquista própria para formar um pedestal e ficar com o status de que você é uma pessoa muito conceituada pelos bens, pela riqueza. No mundo materialista em que vivemos, não há espaço para encarar a realidade das percas humanas. Sem viver um mundo encantado das vitórias e conquistas a qualquer preço. Contudo, perder filhos, imóveis e dinheiro, por exemplo, são consequências naturais da vida, inclusive os que seguem a Cristo. Perder filhos, perder bens, isto é algo natural da vida, porque nós vivemos numa vida imperfeita, como eu sempre digo. Através do pecado, nós vivemos numa vida imperfeita. Então aqui está dizendo, inclusive, são consequências naturais da vida, inclusive dos que seguem a Cristo. Os que seguem a Cristo também. Mas Cristo é dono do ouro e da prata porque Ele permite que os que creiam nele venham perder a isso. Ele permitiu na vida de Jó. Porque muitas vezes as pessoas pensam que, ou deduzem que, se servem a Deus pelo que Deus pode dar. E existe um remanescente, poucas pessoas como Jó, que adoram a Deus não pelo aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário pela tua vida. Vai um conselho para ti que me vê. Faça as coisas para Deus, adore a Deus, não por aquilo que Ele possa te dar, mas por aquilo que Ele já fez pela tua vida, te livrando do mundo corrupto, esclarecendo a tua mente, abrindo os teus olhos para o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A Bíblia diz, se conheceres o Filho do Homem, Ele verdadeiramente vos libertará. Então quer dizer, Ele já fez por nós, nos libertando da cegueira espiritual em que nos levava à destruição em todos os aspectos. Então aqui, Ele permite que os crentes venham também a passar por isso, para que os que estão ao seu redor, os vizinhos, os demais, possam por um momento dizer, mas olha só, está passando por esse problema. E daqui a um pouco o crente está de cabeça erguida, Deus restituiu, porque ele ficou fiel na presença de Deus, porque ele ficou ali crendo que Deus iria trazer vitória, e depois esses mesmos que diziam, olha ali na vida do crente, eles dizem assim, verdadeiramente, Deus é na vida deste homem e desta mulher, porque ele passou por este problema, perdeu o que ele tinha, mas ele não se abateu. Ele sempre dizia, o Senhor me deu, o Senhor tomou, e o Senhor tem poder para voltar a me dar novamente. É por isso que Deus permite estas situações na vida do crente. Não só para provar o crente, mas para os que olham ao redor, que ainda não conhecem o poder de Deus, soberania de Deus, possam ver que Deus é um Deus que zela pelo seu povo, que no momento difícil, de luta, Ele está pronto a nos levantar novamente. Então nós vimos aqui que os próprios crentes que seguem a Cristo também passam por percas materiais e por percas familiares. É grande questão. É como devemos nos comportar diante de tais acontecimentos. Esta é a questão. Como é que nós devemos nos comportar diante disso? De que maneira? Apavorados, escandalosos, temerosos. E agora vamos se atirar? E agora vai se dar um tiro na cabeça e se suicidar? E agora vai desistir da vida? Como nós devemos nos comportar? Este é o caso diante de tais perdas. Já dizia certo pastor, a verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas na resignação até a soberania divina, ante a soberania divina. As bênçãos de Deus, olha aqui, a verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos. Você só tem fé quando recebe? Não, mas ela se mostra diante da adversidade. Quando então você não recebe, então você ali está mostrando a tua fé. Como é que é a tua fé? Você agora quando está comendo pãozinho com água, você ainda tem fé por Deus?
Você consegue adorar a Deus sem nada no bolso? Você consegue adorar a Deus quando um filho está enfermo? Você consegue adorar a Deus na enfermidade? Você consegue adorar a Deus quando está com problema? Você consegue glorificar o nome do Senhor quando você está com uma luta na tua casa? Quando você está com câncer na tua vida? Você consegue acreditar ainda que Deus é poderoso para te levantar desta cama? Ou você só consegue adorar a Deus quando você recebe algo dele? Eu quero te dizer esta noite, já começa a sentir a presença de Deus aqui. Eu quero te dizer uma coisa: adore a Deus como Abacuque, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à perca. Aprenda a adorar a Deus e confiar que Deus é poderoso para te levantar do cativeiro, porque Ele ama você. Amém? Aleluia! Eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar, e Deus vai tocar no teu coração. A verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas nas bênçãos que recebemos e na resignação ante a soberania divina. Porquanto perdemos o que Ele nos deu. Nesta lição, à luz da vida de Jó, através da vida de Jó, estudaremos os princípios bíblicos para o crente lidar com as percas do caminho da vida. Nesta lição de Jó agora, estudaremos tudo sobre como o crente, como as pessoas podem lidar com as percas na sua vida. Vamos além então? Vamos lá? Está gostoso este ambiente, não é verdade? Jó e a experiência das perdas humanas. O primeiro tópico. Seu gado e seu rebanho. Nós vamos ver agora, seu gado e seu rebanho. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e que cultivava uma vida de profundo temor a Deus. Conforme Jó 1:1, vamos dar uma olhada ali. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e que cultivava uma fé, uma profunda fé de temor a Deus. Não era só um dia, cultivava uma profunda fé de temor a Deus. Vamos ver isso aí? Jó 1:1, olha aí. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O capítulo, versículo 1 diz assim, ó: ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então nós comprovamos aqui sobre a vida de Jó. Era bom patrão, bom esposo, era um pai sempre presente e preocupado com a vida espiritual e social dos filhos, mas de repente, num só dia, ele viu todo o seu rebanho se esvaziar-se. Os mensageiros, um a um, vieram trazer inesperadas e funestas notícias, fúnebres notícias, notícias de mortes, aliás. Vamos ver aqui que ele era preocupado com a vida espiritual e social dos filhos. Jó 1:5, dá uma olhada aí. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia continuamente. Se levantava pela madrugada e orava pelos seus filhos. E pedia perdão pelo pecado dos seus filhos. Por quê? Porque Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Você deve se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. Como ele está andando, como a vida dele está, como ele está sentimentalmente. Você deve se preocupar, para que você não venha perder os seus filhos e amanhã depois você tenha que encarar de um modo, eu não sei como você vai encarar. Aqui nos está ensinando, mas que você não venha encarar de uma forma apavorada, de uma forma que você tenha desejo de morrer. Então cuide de seus filhos, para que você não venha amanhã ou depois perdê-los, não é verdade? Vamos além. Ele era bom patrão, bom pai, cuidava da vida espiritual dos seus filhos, mas de repente, num só dia, veio notícias de fúnebres sobre o que ele havia perdido. Inesperadas, funestas notícias. 1:14-16 de Jó. 1:14-16 de Jó. Vamos ver ali. 1:14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavram, as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram os moços, feriram a fio de espada. E eu somente escapei para trazer a nova.
Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer as boas novas. Então nós vimos aqui, ele estava lá e as notícias ruins vinham para que Jó escutasse. Então nós vimos aqui as perdas que Jó teve. Seus servos, olha só, agora, bois e gados e rebanho, ele perdeu. Agora seus servos, além de bois, camelos, ovelhas e servos de Jó, também tiveram suas vidas ceifadas. Além do boi, rebanho e camelo, servos de Jó tiveram as suas vidas ceifadas. Como depreendemos dos versículos 15 e 17, aos moços feriram a fio de espada. Fogo de Deus caiu do céu e queimaram as ovelhas e os moços, e os consumiu. E aos moços feriram ao fio da espada. Antes de findar o dia, a maioria dos funcionários de Jó havia sido dizimado. Antes de findar o dia, a vida dos funcionários de Jó havia sido dizimada, ou seja, havia sido ceifada, dizimada, destruída. Antes de findar o dia, quer dizer que num dia Jó teve grande perca. As pessoas às vezes levam meses, anos e uma vida para ter percas. Mas Jó num dia teve todas essas percas. E agora como é que Jó tinha que se prostrar diante dessa situação? As pessoas têm que aprender com esse livro de Jó. Como é que elas têm que se portar diante dessa situação de perca? Eu entendo que ninguém quer perder um ser humano. Eu entendo que ninguém quer perder. Mas às vezes é preciso entender que nós estamos sujeitos a percas. Percas de filhos, percas de entes queridos, percas financeiras. E temos que ter uma posição diante disso. E é o que estamos aprendendo. Vimos aqui, o gado e rebanho Jó perdeu. Depois os funcionários Jó perdeu. Agora seus filhos, o pior. Antes era funcionário, Jó gostava e amava eles. Mas não era sangue do seu sangue. Animais, mas não eram filhos. Olha agora. O mensageiro não havia ainda terminado de narrar as recentes sinistras a Jó, quando um outro apareceu com uma notícia ainda mais trágica. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, conforme o versículo 19 do capítulo 1. Você pode imaginar a esta altura dos acontecimentos o que se passou pela mente e o coração de Jó? Perder um filho é coisa difícil na nossa vida. É coisa que a família fica enlutada, e eu sei, de uma forma humana e não espiritual. De uma forma humana. E Deus também não é egoísta, e Deus também não é insensível nesta situação. Eu sei, eu entendo, perder um filho é coisa difícil. A família fica enlutada e a família fica estragada para o resto da vida. Se Deus não intervir no coração deles para trazer conforto, a vida deles está acabada, eles ficam como zumbis. Você conversa com eles e eles dizem: a nossa vida acabou. Perdemos a filha querida, o filho querido. Eu sei porque perdi a mãe de minha filha. Eu perdi a mulher que foi casada comigo, a mãe de minha filha. E me doeu muito, e ela não era sangue do meu sangue, era só esposa. Eu sei, porque já perdi primos, eu sei, porque já perdi pessoas próximas. Agora, imagine perder 10 filhos, como diz a Bíblia. 10 enterros num dia, 10 caixões para ser carregado, 10 velórios, 10 filhos Jó perdeu. Você consegue entender o que se passou no coração do patriarca Jó? Ele era íntegro, temente a Deus. Ele poderia olhar para o céu e dizer: Deus, eu nunca falhei contra ti. Deus, eu nunca errei nos meus caminhos. Deus, eu sempre procurei ter uma vida reta na tua presença, Deus. E por que tu me permite acontecer tanta tragédia num dia? Ele poderia ter dito isso, mas o coração dele não era cheio dessas coisas. Porque a Bíblia diz: o coração fala, o coração despeja,
A boca despeja, aliás, dizendo o que o coração está cheio. O coração de Jó não era cheio de rancor. O coração de Jó era um coração temente a Deus. Não havia lugar para o pecado e para a murmuração. Jó era maduro para entender que Deus havia dado. Jó consegue colocar a dor de lado. E ele ainda consegue dizer assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Porque nu eu saí do ventre da minha mãe. Porque eu não saí com filhos. Porque tudo que eu adquiri até hoje foi Deus que me deu. E Jó consegue ainda dar um brado de bendito seja o nome do Senhor. Olha, é preciso estar revestido da presença de Deus na vida, para na perca de um filho, na perca de 10 filhos de uma vez só, num dia, de empregados e de tudo, você não cometer uma besteira. Somente revestido da presença de Deus é que Jó conseguiu suportar, porque não foi fácil. Viu o que diz aqui? Num só dia foram privados todos os bens dos funcionários e dos filhos. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Reflita aí na sua casa onde você está. Mas reflita verdadeiramente. Não diga automaticamente: eu também faria como Jó. Pensa um pouquinho aí, qual seria a tua reação? Quando perde um emprego, quando rasga um tênis, quando perde uma coisa simples, quando não tem uma comida na mesa que você quer e queria comer outra, qual é a primeira atitude que alguns fazem? Não é abrir a boca e começar a falar bobagem, começar a ferir a santidade de Deus, começar a falar porcaria que não agrada a Deus? Pensa aí, qual seria a sua reação? Perder 10 filhos num dia, perder bens num dia, perder servos num dia? Pensa aí, pensa dentro de você e nós vamos além na lição. Qual seria a sua reação? A de Jó foi resgatar o manto. Rasgar o manto, aliás, raspar a cabeça e sofrer a angústia natural de um pai que acabara de perder todos os filhos. Ele não abriu a boca, ele rasgou o manto que ele estava, ele raspou a cabeça, porque eles raspavam a cabeça em sinal de luto, em sinal de humilhação a Deus, e ele sofreu a perda dos filhos. E diz mais aqui: do patrão que ficara sem os funcionários e de um rico reduzido à extrema pobreza. Mas, contrariando a reação da lógica humana, Jó prostrou e adorou a Deus. Do homem que foi reduzido à fortuna, do homem que perdeu os filhos, mas ao contrário da lógica humana. Qual é a lógica humana? Aquela que eu falei, de se desesperar, de abrir a boca para falar besteira. Jó prostrou-se e adorou a Deus, conforme o capítulo 1 e 20 de Provérbios, de Jó, aliás. Podemos sofrer e até mesmo viver as percas da vida. Podemos. As percas da vida. Nisso somos humanos. Mas devemos a exemplo de Jó. Devemos a exemplo de Jó reconhecer a grandeza e soberania de Deus no processo da perca, ainda que sofremos duramente com ela. Devemos pegar o exemplo de Jó no processo da perca, ainda que dura seja ela, ainda que difícil seja meu irmão, ainda que difícil seja meu amigo, ainda que difícil seja meu amado. Eu sei que difícil seja ainda perder um filho, perder os bens que você adquiriu. Mas não perca a postura. Acredite que existe um Deus soberano na tua vida. Acredita que existe um Deus que pode mudar a situação da tua vida. Acredite, meu amigo, acredite que existe um Deus, que não é um Deus que te criou para você ficar largado nas traças, um Deus que te criou para você ficar tirado na sarjeta, um Deus que te criou para você ficar miserável na vida. Não, Deus, ele te fez para você ter vida e vida com abundância. Foi para isso que Jesus fez, foi para isso que Jesus veio. O pecado entrou no homem, destruiu a originalidade do homem da perfeição, mas através de Cristo hoje você pode manter uma postura de fé em meio à dificuldade. Ore a Deus, busque a Deus em oração como fazia Jó, e você vai ser revestido em meio à perca, e você vai ter condições de enfrentar a luta, por mais difícil que ela seja. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar que Deus pode te resgatar no momento mais difícil da tua vida. Antes de eu voltar ao tópico aqui, deixa eu te dar um pequeno testemunho aqui. No Mensageiro da Paz deste mês agora, de dezembro, lá nos Estados Unidos, tem um testemunho de uma mulher nos Estados Unidos, eu não me lembro agora o lugar, e o Mensageiro da Paz está com o testemunho dela. Ela estava no apartamento dela, ela morava sozinha, e quando ela foi entrar no corredor, entra um homem que conseguiu subir, não se sabe como, e entra no apartamento dela e vai estuprar ela.
mas ela era uma mulher cristã que se converteu a Deus e vivia orando a Deus. Deus permitiu aquele homem entrar no apartamento dela. Quando aquele homem com arma, aquele homem pegou e obrigou ela a tirar a roupa, e ele ia cometer o ato sexual do estupro, aqui o mensageiro da paz fala no testemunho, que aquela mulher começou a orar e pedir socorro, e começou a recitar João 13,16. E ela começou a recitar de uma forma rápida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus deu seu Filho único para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tanto que ela falou aquilo, quando ela abriu os olhos, aquele estuprador estava de joelho na sua frente, pediu que ela botasse a roupa, pediu desculpas para ela, se ajoelhou na frente dela e pediu que ela orasse por ele, e saiu daquele apartamento sem cometer nenhum mal para a vida dela. Por quê? Porque ela buscava Deus como Jó. Jó recebeu o mal, mas aquela mulher não chegou a receber o mal, porque a oração, a confiança em Deus, no momento de luta, de dificuldade, ela sabia que Deus poderia tirar ela daquele problema, porque Deus tem poder. Então, aprenda a confiar em Deus. Vamos além? Aqui nós vimos então, viver as percas da vida, nisso somos humanos, mas devemos olhar o exemplo de Jó, reconhecer a grandeza e a soberania de Deus no processo da perca, ainda que soframos durante com ela. 1:21 de Jó, vamos olhar ali. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Viu o exemplo de Jó? Ele entendia. Nós devemos seguir o exemplo de Jó, ainda que difícil. Vamos além? A perca dos bens agora. Nós vimos aqui a perca do gado e do rebanho, nós vimos a perca dos seus servos, nós vimos a perca dos seus filhos, que foi difícil, a parte mais difícil. Agora a perca dos seus bens, da ordem material agora, dos seus bens. Por intermédio de uma vida imediatista, alguns cristãos, em momentos de percas significativas, têm dificuldades de confiar em Deus. Como eu disse, tem dificuldade de confiar. Será que Deus vai resgatar? Será que Deus está comigo? Por que Deus permitiu isso? Será que Deus não gosta mais de mim? Será que Deus não olha mais para mim? Deus permite isso, meu amado, porque a maior importância para Deus não é os teus bens materiais, mas é a salvação da tua alma. Deus permite uma perca na tua vida, sabe por quê? Porque o que interessa para Ele é a salvação da tua alma. É que tu creia nele e tenha uma vida íntegra. Porque Deus sabe o que tu precisa. Deus sabe o que tu precisa no dia do amanhã, o que tu precisa comer, o que tu precisa vestir. E muitos crentes, na hora da perca, eles botam Deus em dúvida. Eles botam a sua fé em dúvida. Eles ficam com dificuldade de confiar em Deus. Será que Deus ainda está comigo? Claro que Deus está. É claro que Deus está contigo. No final, você acaba aprendendo que Deus sempre esteve contigo. Vamos além? Quando se perde bens materiais, seja por causa de uma administração deficiente, por causa de administrado mal, por roubo ou devido à traição de pessoas que pareciam amigas, parece que o chão se abre e contudo vem abaixo. Para lidar com tais questões, não há receitas nem manuais. O que temos é promessa viva e real de Deus. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Não se turbe o teu coração, nem se atemorize. Quando acontecem essas coisas de roubo, perca, um amigo que você confiou te causou um grande dano, não fique desesperado. Acalma o teu coração. Vamos olhar Mateus 6:33 ali. O que Mateus vai dizer para nós aí? Mateus, Evangelho de Mateus, Novo Testamento, 6:33, aliás. O que ele vai dizer para nós aí? Vamos dar uma olhada. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz na continuação. Eu falei ontem numa pregação. Não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não se inquieteis pelo dia do amanhã, porque Deus sabe o que você precisa. O que temos é a promessa viva e real de Jesus.
Temos uma promessa: acalma o teu coração, porque Ele cuida da tua vida. Esta peleja não é tua, diz o Senhor, mas eu vou à frente de vós pelejando ao vosso favor. Não tereis que pelejar nessa peleja. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia! Graças a Deus por isso. Acalma o seu coração, e em Cristo recomece com fé e coragem. Recomeça em Cristo do zero, como Jó. Recomeça do zero. E Ele vai te dar força e tu vai guardar uma grande experiência na tua vida. De ordem afetiva agora. A perca de ordem afetiva. Afeto. Afeto, amor de ordem afetiva. Ser preterido no namoro ou no noivado é um processo angustiante. Perder os pais, por mais que seja algo esperado, não deixa de ser doloroso para o ser humano. Sepultar o cônjuge e dilacerante para a alma. É dilacerante para a alma. Perder a esposa é dilacerante para a alma. A carne é da tua carne, é da tua companheira. Sepultar um pai, por mesmo que você saiba que um dia vai morrer, é doloroso. Um noivado, um namoro, perder aquela pessoa que você estava gostando, é difícil isso, é doloroso de lidar com isso, para o ser humano. Enfrentar a separação no casamento, principalmente por adultério, é como sofrer a imputação de um membro do corpo. É como sofrer, porque é carne da carne. A separação é aquela parte que era unida a ti que foi embora. É como uma amputação do corpo. Parece que a pessoa foi embora, parece não, ela foi embora e levou uma parte sua. Ela levou uma parte sua. Então, é como ter um membro do corpo arrancado. A dor finca suas estacas no âmago do nosso ser, traumatizando-nos violentamente. Ficamos com trauma, ficamos com uma lacuna, ficamos com feridas interiores. Só quem pode restaurar essas feridas é Deus. Só quem pode passar o bálsamo nessas feridas é Deus. Por um momento ou outro nós paramos num canto e choramos e lembramos daquilo que passamos. E só quem pode sarar as nossas feridas é Deus. Eu sei, porque perdi a mãe de minha filha que eu amava. E é difícil, cada dia você lembra, e aquilo fica, só Deus, para reescrever uma nova história na nossa vida. Vamos ver os Salmos 42:11 que nos diz aí. Vamos dar uma olhada, Salmos 42:11, sobre os traumas. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que está abatida a minha alma? Espera em Deus. Ele é a salvação. Espera em Deus. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O melhor remédio é esperar em Deus no momento dos traumas. Vamos além ainda, 142:7 de Salmos, falando da angústia, de uma perca afetiva. 142:7 de Salmos. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearam, pois me fizeste bem. O Senhor me fez bem. Eles me rodearam, me dando angústia, mas o Senhor me fez bem. Então, no momento da perca afetiva, daquela crise existencial, daquela dor no coração da perca, somente confiando em Deus. Devido ao apego emocional e sentimental que temos por nossos familiares e por aquele que nos cercam, as perdas de ordem afetiva trazem pavor e sofrimento aos nossos corações. Por isso ficamos sem direção e mostramos-nos inconformados. É nessa hora que a nossa saúde psíquica é comprometida. Podemos inclusive comprometer nossa vida espiritual e social. É nesta hora, desta perca, que a nossa saúde psíquica da mente fica comprometida. Você sabia que quando aconteceu isso na minha vida, de eu perder a mãe de minha filha, nós já estava apartado há muito tempo, porque ela não quis mais viver e ficou eu e minha filha servindo a Deus, e ela quis dar um novo rumo na sua vida. Mas passou-se o tempo e ela faleceu de tumor no seu cérebro. Eu fiquei tão abatido com aquilo, eu fiquei tão chocante com aquilo, porque amava ela, minha esperança era voltar para ela. Você sabe que eu fiquei doente da minha mente, e fiquei tão doente que me dava síndrome do pânico.
e eu começava a pensar que ia me dar um infarto, e eu comecei a ficar mal, e eu clamava a Deus. Eu procurei um psiquiatra, depois de procurar a Deus, é claro, mas os médicos é obrigado a procurar também. Deus disse que procurasse, porque Deus é pela mão dos médicos. Eu comecei a tomar remédio citalopram, para não ficar angustiado. Comecei a tomar clonazepam para dormir de noite. Comecei a tomar captopril porque minha pressão foi a 18/9. Comecei a ter dores no estômago, pedra na vesícula criei, e eu fiquei com a minha mente psíquica comprometida. Eu fiquei também, não consegui mais trabalhar, não consegui mais desenvolver a minha vida social, trabalhando porque me dava dores, me dava sensações que eu parecia que ia morrer. Eu me deitava no chão e clamava a Deus pedindo socorro. Eu me deitava no chão e pedia, pelo amor de Deus, Senhor, me dá vida. Eu dizia para minha mãe, mãe, eu não quero morrer. E a mãe dizia, tu é crente, confia em Deus. Eu, sendo cristão, eu estava sujeito àquilo, porque nós estamos sujeitos a isso. E eu tenho bagagem para pregar isso que eu estou pregando. E eu tive que tomar medicamentos, porque foi comprometido. Porque eu tive que passar por isso. Saúde psíquica comprometida. Podemos, inclusive, comprometer nossa vida social. Isso aconteceu comigo. Hoje eu estou bem pregando para você, mas isso aconteceu comigo. Por isso não podemos nos esquecer do socorro divino. Sem ele desmoronaremos. Sem ele na minha vida, não sei o que teria sido de mim. Hoje eu estou bem, graças a Deus, mas sem ele eu não sei o que seria. Sem ele na tua vida, para te dar força no momento da perca afetiva, você viverá uma vida depressiva e nunca mais se aplumará. E Jó teve que passar por tudo isso aqui, ó. Jó teve que passar pela perca do seu rebanho, dos seus gados, que eram bens, pelos seus servos, que ele gostava, trabalhadores, seus filhos, que era um problema maior. E Jó teve que passar pela perca de ordem material, agora passar pelo problema de ordem afetiva, que é os traumas que ficam na nossa mente pela perca, que é aquele momento que colocamos Deus em dúvida, será que está conosco ainda? E de ordem espiritual agora nós vamos ver. Uma vez que a saúde emocional está comprometida, a crise espiritual rapidamente se instaura. O crente desenvolve um sentimento de inércia para buscar a Deus. Ele não vê fundamento algum para viver e acaba desejando a própria morte. Aconteceu comigo. Teve dias que eu me deitava na cama e dizia, eu quero, Senhor, dormir e não quero acordar mais. Não quero sofrer mais, não quero me lembrar mais de nada do que eu passei. Porque passei grandes coisas na minha vida. Negligenciei muitas coisas, mas passei muitas coisas também. E teve dias que eu desejei morrer. Mas Deus me deu vitória. E pode nos comprometer espiritualmente essas coisas, como está dizendo aqui. Acabando, a gente pensa, mas para que buscar Deus nessa situação? Não tem mais por que buscar Deus. Para mim acabou os recursos. Para mim acabou a esperança. Para mim não há solução. Daí que tu te engana, é o inimigo que está soprando no teu ouvido. É agora que Deus vai refazer a tua vida. Deus só age quando tu não pode agir. Deus vem com o sobrenatural quando o natural não pode ser agido. Deus só vai agir quando o homem não consegue agir. Porque ele não é homem para que minta, ele é um ser poderoso espiritual. Ele é Deus soberano. É neste momento que o homem não pode, que daí ele entra com providência de ordem espiritual. Acaba desmoronando se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida. E acabamos desejando a morte. Se as perdas existenciais na vida do cristão não forem tratadas bíblica e equilibradamente, certamente haverá consequências graves. Se não for tratada biblicamente, certamente equilibradamente, certamente terá consequências graves. Haverá consequências graves. Assim, um bom começo para superarmos as perdas e angústias é lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, conforme 1 Pedro 5, 7, 9. Vamos ver o que está escrito ali? Vamos dar uma olhada? 1 Pedro 5, 7, 9. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no que está escrito. 1 Pedro, epístola de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 5, 7 e 9. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o dia do vosso adversário anda, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que a mesma aflição se cumpre entre os vossos irmãos no mundo.
O diabo está aí ao redor, tentando fazer com que nós caiamos. Mas as mesmas aflições que nós passamos, muitos dos irmãos passam. Mas Deus está conosco. Portanto, sejamos firmes, sóbrios e vigiamos para que possamos vencer este momento de tanta luta e de tanta coisa difícil. Vamos ver aqui agora. Mesmo na perca podemos desfrutar do amor de Deus. Mesmo na perca podemos sentir o amor de Deus para conosco. Não precisamos duvidar se Ele ama ou não. Podemos sentir que Ele está conosco. Sua graça. Sabe aquele corinho que tem na harpa? O coro do hino 205 da harpa cristã é bem conhecido e é bem bom. Paulo disse um dia, porque Paulo tinha um espinho na carne, e Paulo disse: Senhor, me dá a cura deste espinho na carne, Senhor. Não era uma ferida, não era um espinho de ferida. Era, creio eu, Satanás o acusando todas as vezes que ele ia fazer a obra de Deus, porque ele foi um perseguidor do povo de Deus. Ele foi um homem que matou muito crente. E agora o Satanás dizia: mas o que você quer fazendo a obra de Deus se noutrora você era um perseguidor? Assim Satanás faz na tua vida. Por que você quer confiar nele no meio que você perdeu tudo? Se ele é teu Deus e permitiu que aconteça isso. É isso que Satanás faz, um espinho na tua carne. No momento de dificuldade ele faz você pensar. Ele vem acusar dizendo: o que tu quer ainda confiando em Deus, se Deus está permitindo isso na tua vida? E quando ali Paulo pediu para Deus que tirasse aquele espinho da carne, Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus tem cobrindo nós na nossa vida. Nós dizemos assim: onde é que está o milagre na nossa vida? Eu tenho 35 anos, é 35 anos que estou vivo, 35 anos que respiro, 35 anos que como, 35 anos que não acontece acidente, 35 anos então que a graça de Deus está na minha vida. Onde é que ela está? Ela está desde o dia que você nasceu até hoje, ela está na tua vida, é por isso que você ainda está de pé. Então nós vimos aqui, olha o corinho o que diz: graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. É assim a canção. A graça de Deus nos basta na nossa vida. Nós podemos sentir essa graça. Mesmo em meia à dificuldade, podemos sentir o amor de Deus. No momento de grande angústia, Paulo clamou ao Senhor, rogando-lhe que removesse o espinho que incomodava intensamente. Jesus, porém, limitou-se e respondeu-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, quando você pensa que tudo acabou, quando você pensa que agora Deus não te vê mais, mas você está lá, é neste momento, se você orar, é no momento da tua fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoará na tua vida, porque Ele verá que você está buscando a Ele, e Ele te fortalecerá. Amém? Conforme 2 Coríntios 12:9, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo então passa a entender que a sua forma está na fraqueza, a sua força está na fraqueza, pois o poder de Cristo aperfeiçoa-se justamente em nossas debilidades. A graça de Deus é insondável, infinita, é incomensurável. A graça resgatou-nos e tão completa ela nos basta para si mesma. Por que quando estamos fracos é que estamos fortes? Porque daí nós nos humilhamos e vamos buscar Deus. Sabe aquela história, quem está de barriga cheia não pede comida? Mas quem está com fome pede comida? Quem está fraco, quem está com problema não se esquece de Deus. Ele busca Deus, ele busca o poder de Deus. E daí Deus derrama. Quando você está abatido, daí você está forte, porque você está aos pés do Senhor. Seu amor, vamos ver, o amor de Deus. A graça de Deus é fruto do seu amor por nós. Sua graça é real na vida de todos os que recebem a Cristo como Salvador. O Pai conhece a dimensão do nosso sofrimento. Ele conhece tudo. Porque a Bíblia diz lá em 1 João que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas no princípio o Verbo era Deus e estava com Deus. E sem Ele nada do que existe seria feito. Então quer dizer, quando Deus nos fez, Jesus, o Filho, estava junto. E através quando Deus nos fez, Ele sabe o que nós suportaríamos, o que nós poderíamos comer, beber, o que o nosso corpo poderia suportar, se nós teríamos luta ou não. Ele conhece a dimensão de nosso sofrimento, Ele conhece tudo, quanto tu está sofrendo, o quanto esta dor está doendo. Ele não está insensível ao teu sofrimento. Importa-se com cada um de nós. A maior prova disso está no fato de que Ele ofereceu seu único Filho
para morrer em nosso lugar. João 13,16, aquilo que a mulher recitou para o estuprador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor de Deus para conosco, que viu que nós estávamos indo para o inferno, Ele mandou seu único Filho para nos resgatar. Isto significa que Ele não está indiferente, insensível ao nosso sofrimento. Sim, Ele entregou seu precioso Filho por nós. Seja qual for a sua perca, sinta-se amado por Deus. Este amor é poderoso para preencher todo o vazio e solidão da tua vida. Ele preenche tudo o que você está sentindo de mal, o Senhor pode preencher na tua vida. Deus intervém na história. Deus intervém na história daquele que está sofrendo. Ele interviu na história de Jó. Olha só, Jó não continua com aquela perca. Olha o que aconteceu.